Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. A paz do Senhor a você que está nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui compartilhando com você alguns subsídios para a sua Escola Bíblica Dominical, para que você tenha uma boa aula. Esse projeto, a IBD na TV, é um projeto da Igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, cujo presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva, que também é o presidente da CIADEP, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E o nosso superintendente local, o evangelista Ismael Nascimento de Oliveira, e eu, o evangelista Natalino das Neves, que estou apresentando essa série de vídeos da Escola Dominical para que você possa preparar melhor a sua aula, você que é aluno possa ter um despertamento para fazer um estudo prévio da lição antes da própria aula, e você que não é aluno ainda da Escola Dominical possa perceber os assuntos que estão sendo tratados e também participar das escolas bíblicas dominicais da sua igreja. Eu quero agradecer os vários acessos que nós tivemos em vários locais do mundo, como Estados Unidos, na Alemanha, vários locais que estão nos acessando, e é muito bom saber que estamos contribuindo não somente para o São José dos Pinhais, para a região metropolitana de Curitiba, para o estado do Paraná, ao Brasil, mas também outros países que utilizam lições bíblicas da CPAD. Nós já estudamos aqui, nós já tivemos 3 vídeos, né? A primeira lição sobre a apostasia no reino de Israel, demonstrando sobre como o casamento misto entre Acabe e Jezabel, que trouxe um sincretismo religioso para a nação de Israel, desviando-se do culto a Yahvé. Nós já estudamos aqui a segunda lição sobre Elias, o tesbita, onde nós vimos que Elias não teve uma origem numa cidade significante, Tisbe, uma cidade insignificante diante das demais, mas que foi um homem rude, de uma formação, uma educação em relação às demais cidades significativas, de um porte sem significância, mas um homem chamado por Deus, usado por Deus, que denunciou as injustiças sociais, um homem que teve a vocação e chamado de Deus e a coragem de desafiar esses líderes corruptos. E nós vimos na terceira lição sobre a questão de Elias, né, a grande seca, onde Deus utilizou uma forma de disciplinar essa nação que estava sendo corrompida, uma nação que estava desviando do culto a Yahvé, e essa grande seca vindo como uma disciplina de Deus para o arrependimento daquele povo. E nós vimos que as pessoas comportam de forma diferente em relação a essa disciplina de Deus, né? Então vemos Deus criando, né, essa situação. E agora, na lição de número 4, Elias e os profetas de Baal, ou seja, aqui vai ser evidenciado realmente como Deus é o Deus verdadeiro, o Deus que controla toda a natureza, o Deus que controla toda a história. Então aqui é uma evidência da prova de quem é o verdadeiro Deus. Essa lição, Elias e os profetas de Baal. O texto áureo dessa lição está em 1º livro de Reis, capítulo 18, verso 21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. É o texto áureo dessa lição. Então, é o clímax, onde então Elias começa a desafiar o povo, os profetas, para demonstrar quem é o verdadeiro Deus. A verdade prática diz assim: o confronto entre Elias e os profetas de Baal marcou definitivamente a separação entre a verdadeira e a falsa adoração em Israel. Eu negritei definitivamente por não concordar com essa palavra colocada na verdade prática, porque na realidade nós vamos ver que não marcou definitivamente, porque
verdadeira adoração e a falsa adoração, nós vamos ver que vai continuar durante o reino de Israel, e vemos vários profetas, né, como nós já estudamos no trimestre anterior, confrontando essa falsa adoração ainda no meio de Israel. Então ele vai separar, mas não definitivamente. Vai existir essa questão, mas esse vai retornar durante a história do povo de Israel, que você, que é um estudante da Bíblia, sabe disso. A leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 36 ao 40. E nesse contexto fala sobre a oração de Elias, que é respondida por Deus, caindo fogo, e o povo de Israel reconhece seu verdadeiro Deus e mata os profetas de Israel. Então essa questão aqui do mata os profetas de Baal é uma questão, né, os profetas de Baal, é uma questão bem discutida teologicamente sobre a questão do Antigo Testamento, por que Deus mandou matar, entre aspas, existem livros escritos sobre isso. Não vamos entrar nessa questão, mas é um assunto para você que é professor, estudar um pouco mais e aprofundar nessa questão. Introdução, então, da lição. O episódio da disputa entre Elias e os profetas de Baal foi preponderante para a continuidade do culto a Yahvé. Isso nós podemos afirmar, porque nós vemos que o povo estava deixando de adorar Yahvé, e nesse momento nós vemos que isso foi preponderante para que houvesse uma continuidade, uma volta do culto a Yahvé, para que o culto não fosse extinto. Isso nós podemos dizer. É preciso, então, coragem, isso nós vamos ver na lição, para confrontar os profetas institucionalizados, né, e protegidos pelo sistema. É o jogo do toma lá da cá, aqueles que são protegidos, que estão perto do sistema, que agradam o sistema. Então nós vamos ver que isso tem, para se confrontar com isso, tem que ser alguém de coragem. E Elias demonstrou que era um homem de coragem, que foi um homem de coragem. E nós vamos ver que Deus tem um compromisso com a verdade. Aqueles que falam a verdade, lutam pela verdade, no momento de Deus, Deus age e vem ao socorro, né, ao encontro dessas pessoas, né? Então aqui só uma deixa, geralmente as pessoas dizem, dê encontro, está em oração, Senhor, vem de encontro a nós. Então dê encontro no sentido contrário. Ao encontro é um sentido positivo. É bom você que é professor tomar cuidado com essas expressões. Então o primeiro tópico da lição, né, que tem o título Elias e os profetas de Baal, é confrontando os falsos deuses. Quem são esses falsos deuses? Então fala, conhecendo o falso deus Baal. Quem era Baal? Baal era uma divindade cananeia. Nós vemos lá em 1 Reis 16, 31. E o significado do nome Baal quer dizer proprietário, marido ou senhor, né? Está muito ligado com a questão da sexualidade, porque está ligado à questão da fertilidade. E as práticas cultuais a essa divindade, nas suas adorações, incluíam inclusive atos sexuais. Existiam sacerdotisas cultuais, né? São aquelas que participavam durante os cultos, rituais, e nessas práticas existia o próprio ato sexual que fazia parte dessa adoração ao deus cananita, né? Baal. E isso fascinava não somente os pagãos, mas também fascinou ao povo de Israel, por muitas e muitas vezes, em muitas situações. Nós vemos em vários livros da Bíblia sobre essa questão, né? Nós vemos isso lá na questão de Balaão, o profeta. Muitos israelitas caíram, né, 23 mil, porque eles se fascinaram por essas adorações que incluíam atos sexuais, e eles caíram na presença de Deus. Então, esse cuidado, né? Então, nós vemos que está muito ligado com a questão sexuais. Os profetas de Yahvé não deviam se deixar seduzir, mas deviam denunciar. Vemos em 1 Reis 21, 20 a 26, né? Sobre essa questão você pode consultar também. Lembrando mais uma vez que os slides também estarão disponíveis para você acessar lá no site sãojosédospinhais.com.br, www.redemãoamiga.com.br ou no meu blog pessoal www.natalinodasneves.blogspot.com.br. Não está disponível para você. Tá, essas citações para você. Então, os profetas não deviam se deixar seduzir, mas denunciar. Isso muitas vezes as pessoas eles têm dificuldade para tratar com essas situações para não se comprometer, o que Elias fez. E a aplicação prática nesse subitem é você tem se seduzido ou tem denunciado as práticas idólatras. Porque nós, quando lemos esses textos dos Antigos Testamentos, nós achamos, nós estamos livres dessa questão. Porque nós não adoramos imagens, mas idolatria, meu irmão, minha irmã, é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida antes de Deus. Não tem muitas pessoas idolatrando o seu cargo ministerial, o seu status, o seu carro.
a sua posição social. Coloca isso em primeiro lugar na sua vida, o culto à personalidade, que nós vemos muitas vezes no nosso meio. Então são coisas que não devem seduzir-nos para praticarmos, mas denunciarmos isso também. O segundo item, identificando a falsa divindade Azera. Já que eu falei sobre a questão do de encontro ao encontro, Azera, então o nome é um S, está entre duas vogais, então tem que ter um som de Z. Quando está entre uma consoante e uma vogal, é som de C, como subsídios. Geralmente eu falo subsídios, porque o S está entre duas vogais, tem que usar o termo C, subsídios, né? E aqui, Azera, então o S está entre duas vogais, a divindade Azera. Que é conhecida também essa divindade como Astarote ou Astarte. Então você vai encontrar na Bíblia, em outros livros, também a expressão Astarote ou Astartes, como o povo adorando essa deusa, que é a mesma Azera. Ou seja, é a deusa mãe, como já citei em vídeos anteriores, era a deusa mãe e ela era o deus principal dos cananitas. Esse termo ela também é utilizado para o próprio Deus Yahvé, mas a diferenciação está na forma de se expressar o povo de Israel quando expressa. Por isso que eu utilizo geralmente o termo Yahvé, usado do tetragrama, né, do nome impronunciável de Deus, que é mais próximo do termo utilizado, né, ou seja, o termo do tetragrama utilizado pelos judeus, né. Então ela era a deusa mãe, essa Azera. Acreditam que era a fonte da fertilidade humana, animal e vegetal. Então aqueles que adoravam essa divindade, né, essa deusa, ela entendiam que ela era a fonte da fertilidade humana, né, a questão da virilidade, por isso a questão das práticas sexuais nas suas práticas cultuais, a questão animal e vegetal também. Então ela era a dona da fecundidade, não o próprio Deus, o Deus de Israel, assim eles criam. E tem uma influência negativa sobre o povo de Israel. Aqui citando Juízes 2:13, 3:7, mas nós vemos vários outros textos bíblicos onde nós vemos essa adoração, práticas cultuais e adoração a essa deusa, o povo adorando, entendendo que ela realmente é que poderia dar a fertilidade humana, animal, vegetal, e se esquecendo que Yahvé, o Deus único, verdadeiro, que havia tirado o povo do Egito, que verdadeiramente era o Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todo, como nós já estudamos em aulas anteriores. O tópico 2 diz confrontando os falsos profetas. Então nós vemos aqui que os falsos profetas, no subitem, profetizavam sob encomenda. Os profetas mantidos pelo sistema, 1 Reis 18:19, não eram confiáveis. Não eram confiáveis. Por quê? Porque eles atendiam, uma vez que eles eram mantidos, protegidos pelo sistema, eles não queriam falar contra aqueles que sustentavam. Então eles falavam aquilo que eles queriam que fosse falado. São chamados falsos profetas, aquele que fala aquele que o povo, que as pessoas ou aqueles que o mantêm querem que falem, e não aqueles que falam aquilo que Deus quer que eles falem. Diferente de Micaías, como nós vemos lá em 1 Reis 22:13-14, quando eles foram falar com Micaías, orientando o que ele devia falar, e ele dizendo, não, eu vou falar aquilo que o Senhor me der. E esse é o papel do verdadeiro profeta, mas os falsos profetas profetizavam sobre encomenda. Nós vamos ver que isso permanece ao longo da história de Israel, vários profetas questionando. No próprio livro de Amós, que nós já estudamos, nós vemos que Amós foi expulso do Reino Norte, porque ele chamou a atenção, profetizou em nome de Deus, e os próximos profetas, né, eles procuraram denunciá-lo para que ele fosse expulso, porque ele estava questionando o sistema dominante da época, que oprimia e era injusto. O verdadeiro profeta não deve se preocupar em dizer o que o povo quer ouvir, mas estar atento ao que Deus tem para dizer ao seu povo. Nos nossos dias, quantas pessoas que têm a preocupação de trazer uma mensagem para agradar o povo, uma mensagem que vai trazer um impacto positivo no sentido de que as pessoas venham gostar de ouvir, e as pessoas, em vez de se preocupar realmente qual é a necessidade do povo, qual é a palavra que Deus tem para o povo, esse é o verdadeiro profeta, tem que levar a mensagem que Deus realmente tem para o povo, mesmo que seja uma mensagem que venha doer no momento, uma disciplina, como nós vimos na lição anterior de Deus, mas a palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e traz bons resultados. Então os falsos profetas continuaram a existir ao longo da história de Israel, bem como da igreja. Então não foi só durante a história de Israel, mas nos nossos dias hoje ainda existem os falsos profetas. Aqueles que, por causa das suas próprias motivações, dos seus interesses, o status, o holofote, muitas vezes
querem falar em nome de Deus, né? Deus não precisa que alguém venha ajudá-lo, que alguém venha falar em seu nome dele. Não, Deus, quando Ele precisar falar, Ele usa os verdadeiros profetas. Nós temos que tomar cuidado para discernir aquilo que realmente vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Como aplicação prática, deixo para você uma frase: você tem que buscar atender você tem buscado atender o ser humano, o sistema, ou a si mesmo, ou a Deus, né? O que você tem buscado atender? Então você tem que olhar dentro de si, no seu comportamento, na sua vida, o que você tem tido como direcionador na sua vida, como um verdadeiro profeta de Deus nos nossos dias. E também diz que os falsos profetas eles eram mais numerosos, né? Os profetas oficiais eram mais numerosos, evidentemente, porque eles tinham mais benefício, eram protegidos. Nós vemos em 1 Reis 18, versos 19 e 22. Uma vez que eles atendiam o interesse do sistema, o sistema também propiciava para eles alguns benefícios, alguma proteção, e com isso o número dos profetas que estavam sob o domínio de um reino iníquo e também com influência pagã seriam os falsos profetas, né? Isso é evidente. E aí entra uma questão que muitas vezes nós estamos deparando com ela, a questão da quantidade e a qualidade, né? Inclusive nas nossas igrejas. As pessoas têm uma preocupação muito grande com a quantidade. Será que a quantidade é mais importante do que a qualidade? Então, acho que nós temos que cuidar primeiro da qualidade e a quantidade como uma consequência disso, mas uma qualidade de uma vida diante de Deus, de uma verdadeira adoração, incentivando isso na igreja. Mesmo que de início não tenhamos grandes números, como nós vemos hoje, pessoas trazendo falsas mensagens, falsos profetas que estão pregando em nome de Deus, deturpando a palavra de Deus para aglomerar multidões. Importante é aglomerar multidões, grandes ofertas para fazer grandes templos. E a qualidade espiritual, como está? Então isso entendo que nós temos que ter como prioridade a qualidade em detrimento da quantidade, e a quantidade isso como uma consequência, mas um crescimento natural. E a aplicação prática é: você tem buscado a qualidade ou a quantidade? Então fica aí uma reflexão para você. O terceiro tópico diz: confrontando a falsa adoração, né? E aqui o comentarista coloca assim: em que a falsa adoração imita a verdadeira, né? Ele coloca que há semelhança entre os rituais. Quando nós vemos ali Elias confrontando com os profetas de Baal, é como que eles iam montando o altar, a questão da música, das danças, o sacrifício, eles faziam bem semelhante aos próprios profetas de Israel também faziam, né? Com exceção de alguns excessos que Elias faziam, como se retalhando e clamando. Então existia uma semelhança, parece muito com as práticas da igreja. Muitas vezes, como nós vemos no nosso próprio meio. Lembro-me quando, em uma conversa com alguém que estava participando do culto em nossas igrejas, ele dizia que veio de uma outra denominação religiosa, com as práticas totalmente diferentes, e dentro de um movimento que houve lá na igreja, ele disse: olha, isso é semelhante lá onde eu estava. Muitas vezes nós vemos algumas práticas que vão sendo inseridas no nosso meio e o povo não vai percebendo, né? É como aquela história da rã na frigideira. Você coloca uma rã numa frigideira com água fervendo, ela pula imediatamente. Mas quando você coloca uma rã que tem o sangue frio, né, numa água gelada, e coloca sobre um fogão e aquece o fogo devagarzinho, você vai ver que a temperatura vai aumentando, ele vai se acostumando com aquela temperatura e acaba cozido na panela, mas não pula, porque a temperatura vai mudando de forma gradativa. É assim que muitas vezes são infiltradas algumas questões dentro da igreja. Você não vai fazer esse teste na sua casa, mas isso vai acontecendo. Devagarzinho a pessoa não vai percebendo e vão introduzindo algumas práticas que não são comuns ou que não deveriam ser dentro das nossas igrejas. É uma coisa para nós pensarmos e ficarmos atentos. Elias desmascara os falsos profetas, desafiando-os a fornecer algo que eles não podiam dar, ou seja, o fogo do Senhor. 1 Reis 18, verso 24 a 29, e nós vemos aí a ênfase no verso 38. Eles não podiam dar o que era de Deus, porque eles não eram verdadeiros profetas de Deus. Eles podiam dar
algo que não vinha de Deus, porque eles não tinham essa intimidade com Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as cópias que vêm para confundir os fiéis, os servos de Deus. Você tem sido um verdadeiro adorador? Então fica aí a aplicação prática, esse questionamento para você, né? Então, confrontando com a verdadeira oração, ainda no que ela se diferencia da verdadeira, nós vemos que ela se diferencia também por não estar em conformidade com a palavra de Deus. Nós vemos aí no texto que eles não estavam em conformidade com a história do povo, que Elias já começa a chamar o Deus de Israel, chama a história do povo, a conformidade com a palavra. Então toda aquela adoração que não está em conformidade, a profecia que não está em conformidade com a palavra de Deus, você deve descartar. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, por isso que é importante você vir à escola dominical, você estar nos cultos de ensino, quando tem bons ensinadores, para você aprender da palavra de Deus e você poder descartar e identificar aquilo que não é de Deus. E também a motivação. É isso que diferencia da verdadeira. Às vezes tem uma aparência de uma verdadeira adoração, do verdadeiro profeta, mas lá intimamente o motivo para a ação não é verdadeiro. Então isso que é importante para identificar. E os frutos, né? E não tem como você ver nos frutos se a pessoa, através dos seus próprios frutos, vai demonstrar quem ela é ou a verdadeira adoração. E a aplicação prática, você tem avaliado a sua forma de adoração? Como você tem adorado? Qual é o motivo que leva você a adorar a Deus? Isso aí é o grande diferencial entre a verdadeira e a falsa adoração. Por fim, nós temos o último tópico, confrontando o sincretismo religioso estatal. Então nós vemos aqui nesta lição, falando sobre o sincretismo. Então você pode dizer o que é o sincretismo. Tem muitas pessoas que às vezes não vão entender o que é sincretismo. O sincretismo religioso é a fusão de elementos culturais e religiosos diferentes e antagônicos, né? É a mistura, né, de algumas práticas religiosas, culturais, de religiões totalmente diferentes, que são fundidas em uma única, vamos dizer assim, religião, trazendo práticas que são de outra. Como no caso de Israel, eram práticas pagãs dos profetas, dos seguidores de Baal, que estava sendo introduzido no culto a Yahvé. Então esse é o problema do sincretismo, tem que tomar cuidado. O sincretismo religioso é constante na história do povo israelita. Então, Êxodo 12, 38, Neemias 13, 3, nos livros proféticos, nós vemos que esse sincretismo ele continuou, ele perdurou. Por isso que eu disse no início, esse sincretismo, houve essa mistura ao longo da história do povo de Israel. Nós vamos ver que sempre, em muitos momentos da história de Israel, os profetas têm que chamar a atenção dos líderes religiosos, civis, porque eles estavam adorando. Nós vemos na época de Josias que até encontraram a lei do Senhor que estava perdida. Então o povo, em muito tempo da história, abandonou. E também é atual no nosso meio evangélico, conforme já citei anteriormente, acontece também no nosso meio. Por fim, confrontando o sincretismo religioso estatal, a resposta divina ao sincretismo. Qual foi a resposta de Deus em relação a esse sincretismo? Nós vemos em 1 Reis 18, 38 e 40, 38 a 40, a eliminação de seus agentes, ou seja, os agentes do sincretismo. Quem que era? São os profetas de Baal, né? Depois, mais à frente, nós vamos ver Acabe e Jezabel, que também foram eliminados. Então, eliminando aonde? Os agentes, onde estão aquelas fontes de propagação do sincretismo. Essa foi a maneira de eliminar o sincretismo religioso no meio de Israel. E tinha a prescrição legal em Deuteronômio 13, do verso 12 a 18, no capítulo 20, do verso 12 a 3, que a prescrição da lei já dizia que era a destruição dos agentes. Por isso que eu coloquei lá no início do nosso vídeo, falando sobre a questão da morte, né, que era determinado para que matassem aqueles que trouxessem esse fogo estranho, que trouxessem esse sincretismo para o meio do povo de Israel, que é uma coisa que nós temos que contextualizar no nosso dia. Hoje não tem como ver isso, é diferente, você não vai matar as pessoas. Mas as causas do sincretismo você pode eliminar do seu meio, então por isso tem que ficar atento. No nosso dia é isso que deve ser avaliado, né? Você tem eliminado os agentes do sincretismo em sua vida? É a aplicação prática. Você também, na sua própria adoração pessoal, na sua vida pessoal, pode estar incorporando algumas práticas que não agradam a Deus e que você realmente conhece que não agrada a Deus. Mas você tem usado. Então você tem eliminado? Pare para pensar sobre isso. Então, para concluir, os profetas de Baal atendiam aos interesses do sistema institucional opressor e dominador. Por isso, eram os falsos profetas. Por isso, foram desafiados por Elias.
porque eles ali estavam para atender os seus próprios interesses e o interesse do poder dominante. É isso que acontece muitas vezes também no meio religioso, as pessoas que são influenciadas pelo sistema e querem manter esse status quo. O confronto de Elias com os profetas de Baal era uma luta contra o sincretismo religioso, que era ameaça à verdadeira adoração. Então, por isso que Elias precisou confrontar, para trazer evidências, né, de quem era o Deus verdadeiro e para eliminar o sincretismo. E, por fim, que o perigo do sincretismo é real e atual nos nossos dias e ainda deve ser combatido. Como está na sua igreja? Como está no seu meio as práticas de adoração a Deus? Então, que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos faça compreender o que aqui nós passamos até você. Então, consulte o site da nossa igreja, www.adsaojosé-dos-pinhais.com.br, sem acento, letra minúscula, ou www.redemãoamiga.com.br, ou meu blog pessoal, natalindasneves.blogspot.com.br, e você terá lá os vídeos e também um arquivo com os slides que vão auxiliar você a conduzir a sua aula. Fique à vontade para utilizar e também para distribuir. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção.